Olá, sejam bem-vindos. Hoje daremos continuidade com o nosso CIECast, episódio número 2. Eu me chamo Geisa, alguns já me conhecem, né? E comigo está aqui... Eu me chamo Augusto também, um dos apresentadores junto com Geisa. Hoje o nosso tema aqui será como implantar o propósito na sua empresa. E temos aqui com a gente o Alexandre, que em breve vai aparecer, vou poder mostrar ele para vocês vão conhecer, para aqueles que não conhecem. Mas eu tenho certeza que você que está aqui nos acompanhando vai ficar muito curioso com a nossa história, porque Alexandre tem nada mais, nada menos do que 32 anos dentro do nosso grupo CIEFIT. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer a agência Duman, que está aqui com a gente novamente. Então sigam a gente no Instagram, no YouTube, acompanhem o nosso CIECast, que vai ser muito rico e traremos muitas coisas para que você possa estar agregando na sua empresa. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Boa, Augusto, tá vendo? Por isso que o trabalho é equipe, né, Augusto? É isso aí. Com vocês agora, Alexandre, que tem 32 anos de empresa e tem uma longa história para poder a gente debater aqui nesse bate-papo. Fala pra gente, Alexandre, um pouquinho da tua história, conta como você chegou na CIEFIT, como implantar esse propósito dentro da nossa empresa. A gente vai ter muita coisa para debater aqui, né? Ok. Olá, pessoal. Eu tenho 32 anos na CIEFIT, né? Cheguei recém-formado, né? A minha formação é Educação Física, e cheguei na empresa um ano de formado, já vinha de estágios, né? E cheguei na CIEFIT, quando a CIEFIT também ela estava iniciando alguns meses de empresa, e nós chegamos lá, né? Chegamos para trabalhar, chegamos empolgados, como também a CIEFIT estava empolgada para crescer, e ao longo desses 32 anos tivemos muito aprendizado, né? É por isso que o nome, né, Gestão de Experiência, porque ao longo desses 32 anos nós tivemos muitos altos e baixos, tivemos muitas experiências, eu tive muitas alegrias e alguns momentos também de tristeza, mas assim, nós podemos dizer que para nós tudo contribuiu, né? O pessoal tem uma música que diz, não fuja da dor, né? Querer sentir a dor não é uma loucura, fugir da dor é fugir da própria cura. Então assim, para nós, os momentos difíceis, os momentos de lutas, eles agregaram muito para nós, né, enquanto experiências para a gente conseguir suplantar situações que normalmente aparecem como empresa. O nome gestor de experiência, né, que foi dado, a importância do cargo na transformação da vida dos nossos colaboradores. Como é que você pode fazer um comparativo ao cargo, a função que você tem, que você exerce hoje na nossa empresa, como isso contribuiu na transformação dos colaboradores da nossa empresa? A verdade é que gestor de experiência, o nome já está falando, né? Pessoas que já enxergaram alguma coisa, que já passaram por situações. A evolução da CIEFIT, ela se deu, né? Nós podemos dizer que ela desencadeou de maneira mais acelerada quando nós conseguimos entender qual era o nosso propósito enquanto empresa, né? Quando nós não tínhamos a experiência, então nós pensávamos muito, né, em crescimento ligado a equipamentos, a crescimento em relação à estrutura física, prédio, infraestrutura, até que nós percebemos, né, que um propósito ele é essencial, a criação de um propósito é essencial. E nós conseguimos também vislumbrar, né, esse propósito antecipadamente quando a gente começou a perceber a questão comportamental, o quanto é agradável, não é, o ambiente em que o comportamento, as pessoas se relacionam. Então, foi quando nós começamos a pensar a questão do propósito. E assim, para mim, enquanto gestor de experiência, eu vejo a minha importância, né, eu vejo quando eu consigo, de alguma maneira, não é, fazer com que as pessoas elas consigam, primeiro, enxergar o propósito, que nosso propósito é acolher e conectar pessoas em um ambiente familiar, proporcionando bem-estar por meio de exercício físico. Então, quando esse acolher e conectar pessoas, ou seja, nós não estamos tratando com físico, carne, mas nós estamos tratando com pessoas,
Então, quando nós começamos a entender que a nossa clientela são pessoas que têm sentimento, e nós passamos a tratá-las bem, isso tem um retorno muito grande para nós. Aí eu vejo a minha função, né, enquanto gestor de experiência, levar os nossos colaboradores a entender dessa maneira. Por quê? Porque a vivência do propósito, ela já leva os nossos colaboradores a ter experiência. Não é? A cultura da CIAFIT é uma cultura muito forte, né? São 32 anos de história e a gente pode perceber isso desde quando a CIAFIT, você que vem de lá, qual é a tua experiência com relação a isso? Desde quando começou até os dias atuais. Como é que se mantém essa cultura, né? Passando de pessoa para pessoa, né? Porque você falou de propósito, né? Que as pessoas, a gente percebeu, que você trouxe aqui, a gente percebeu que o nosso negócio, o segredo do nosso negócio, o nosso maior tesouro são pessoas. São pessoas, né? E que o investimento nessas pessoas, quando se tem o mesmo propósito, é o que norteia a CIAFIT, né? Que é o que torna a gente forte, né? E aí a gente também consegue perceber que eu, como colaboradora, eu consigo perceber também que a nossa cultura está muito vinculada a isso também, né? Que você falou aí. Isso. Nós compreendemos cultura, né? Cultura, um conceito, né, assim, de cultura, está ligado a ações ou atitudes, valores, não é, crença, aquilo que você acredita. Então, a nossa cultura, não é, ela está muito voltada para essa questão familiar. Não é à toa que o nome é CIAFIT Family Club, né? Exato. Por quê? Porque nós acreditamos no valor da família. Nós acreditamos que a ideia de família, não apenas uma ideia conceitual, mas uma ideia de vivência familiar, de se abraçar, de se ajudar, de se apoiar, de crescer junto, isso é algo de muito forte. Então, na pergunta anterior, né, como influencia, né, como transforma, como é que a cultura, como o propósito CIAFIT colabora na transformação do servidor, do colaborador. Quando uma pessoa começa a viver o propósito, o próprio propósito começa a transformar as pessoas. Quando ela começa a servir com alegria, né, quando ela começa a servir, né, como colocando aquilo como um propósito, essas pessoas elas começam a perceber uma frase que é antiga, né, é muito falada, mas pouco vivida, é dando que se recebe. Então, quando as pessoas começam a viver o propósito, elas começam a perceber que o retorno é para ela. Retorno de felicidade, de alegria, de sorrisos, de amabilidade, tantas coisas começam a voltar para essas pessoas. Até de servidão, né? Até de servidão. E essas pessoas, elas começam a entender, ou seja, o propósito, ele não passa a ser simplesmente uma frase que fica numa parede e nem assim uma frase decorada. Mas aquilo ali passa a fazer parte da própria pessoa. Ela começa a se sentir bem porque ela começa a tratar bem as pessoas e ela começa a ser também bem tratada. Então, assim, eu vejo o nosso propósito como sendo a prática dele, né, como sendo algo que transforma quem consegue viver, né? Quem consegue viver. Pegando até um gancho do que tu falou agora, tu falou valores. Eu acho que, pelo menos, talvez seja uma grande incógnita. Como é que você introduz, você coloca os valores na pessoa? Que é uma coisa que é difícil. Porque você tem suas crenças, como você pontuou, você vem de um histórico e etc. E quando chega lá, pô, daqui pra frente vai ser assim. Como é que funciona esse trabalho que tu falou, que o propósito transforma? Mas em relação aos valores, como é que isso funciona? Veja, os valores... Não, falei. Qual é a tua experiência com isso? A minha experiência é o seguinte, veja, os valores, nós temos hoje 4 valores. Inovação, humildade, nós temos... Cuidar das pessoas e nós temos bom humor. Inovação, bom humor, cuidar de pessoas e humildade. Eu acho que essa passa a ser, né, o grande desafio de um gestor de experiências. Por quê? Porque hoje em dia não, sempre foi, as pessoas sempre correram atrás daquilo que elas acreditam, certo?
Só que às vezes o crédito que as pessoas dão a algumas coisas, elas conseguem dar crédito a coisas que não têm nenhuma relevância para a vida dela. Na realidade, se dá crédito à ideia do mais fácil, do mais cômodo. E na realidade, o crescimento de uma pessoa enquanto pessoa e o crescimento dela enquanto assim um agente promotor de crescimento social está ligado às coisas difíceis. Então, como é que você vai fazer isso? Eu acho que essa é a grande batalha, né, de um gestor de experiência, é você, por exemplo, dos valores inovação. Como fazer isso? É você levar a pessoa a inovar. É você trabalhar com aquela pessoa a começar inovando em coisas pequenas. E não só nisso, né, Xande? Como tu tem 32 anos, tu já pegou várias Isso. gerações aí, vários comportamentos que são caminhos diferentes. A gente por exemplo, a gente chega para um funcionário que ele chega e diz, olha, o negócio está difícil para mim, a questão é tempo, aí você pergunta para ele, que hora você acorda? Eu me acordo de 6 horas, eu digo, inova, tenta acordar de 5h30. E aquela pessoa, não, mas N dificuldades, mas eu vou dormir tal hora e tudo mais. Mas quando ela começa a inovar, quando ela começa a trabalhar em coisas pequenas, ela tem um feedback muito rápido. Não é? Ela mesma, ela começa, não deu para fazer isso aqui. E ela começa a perceber que aquele pequeno tempo já agregou algo. Então, inovação, a humildade, seja mais humilde. Por que mais humilde? Humilde no sentido de fale menos e escute mais. Eu sempre assim, eu falo com casais. Eu tenho a oportunidade de falar com casais em função de outra ocupação que eu tenho. E quando você escuta a mulher falando, né, do marido, quando ela vem falar, aquela coisa toda, né, aquela dificuldade toda, e se você dá ouvido aquilo ali, você vai dizer, a mulher desse camarada é terrível. Mas se você escutar a mulher dele, a esposa, você vai dizer, não, é o marido que é terrível. Na realidade, quando você escuta ambos e você começa a perceber o que eles colocam de negativo, aí vocês começam a perceber o seguinte, eu acho que nenhum dos dois tem a capacidade de para escutar o outro. Não é? Porque humildade no sentido de escutar. É uma virtude. É uma virtude. Humildade no sentido de pelo menos parar e escutar sem rebater. Porque quando você escuta, ou quando você mal escuta e rebate, é porque você se acha dono da verdade. E na verdade você não escutou, né? E na verdade você não escutou. Entendeu? Então, assim, como é introduzido esses valores, como você perguntou, é você levando as pessoas a experimentá-los de maneira pequena, micro. Vai devagarzinho. E quando aquelas pessoas começam a perceber que aquilo ali é algo, como é que você diz, que tem um peso muito grande. E que volta tudo para ela. Né? Elas começam a desenvolver. Então, elas mesmas, estimuladas por aquele retorno, elas começam a valorizar. E começam agora a transportar isso para coisas maiores. É por isso que a cultura é tão forte. Porque é de um para o outro. Isso. Né? Isso. É desde quando a gente começou, até hoje, né? Nesse momento, assim, nessa trajetória que são 32 anos, tu encontrasse algum desafio, teve algo que realmente foi muito difícil de contornar na história ou... Tenho. Eu acho que vocês perguntaram aí, né, como implantar, né? Como implantar. Um dos desafios que nós encontramos, e que hoje não é tão difícil, né? Quando ele acontece, né? Ele não está extinto, mas é você insistir com uma pessoa, não é? Uma pessoa, ou introjetar, né? Você introjetar na mente da pessoa a questão desses valores. Vamos entender como. Hoje, se alguém chegasse e dissesse, Alexandre, inclusive já me perguntaram isso, como fazer para implantar valor? Eu digo, tudo começa com a escolha. É o que nós fazemos nas nossas seleções. Você escolhe a pessoa que é compatível. Não é fácil você escolher. E se erra. Mas você tem que procurar ver pessoas, né, que dão sinais, né? Que dão sinais. Aquelas pessoas a personalidade dela é compatível. Então você escolhe a pessoa, depois que você ensina aquilo que você quer, depois que você ensina, você treina, e depois que você treina, você acompanha. Então, quando você faz isso, você começa a fazer com que aqueles valores eles passem a ter vida naquela pessoa. Mais solidez, né? Mais solidez. Só que isso tem que ser no grupão. Todas as pessoas, elas têm que ser
dessa maneira. Então, quando se consegue isso, que é o desafio, é o grande desafio, por quê? Porque é trabalho, escolha, ensino, treino e acompanhamento. Esse é o grande desafio. Agora, esse desafio se torna muito maior e muitas vezes até inalcançável quando você escolhe a pessoa errada, quando dá o primeiro passo errado. E a pessoa não entende. E a pessoa não entende, ela não entende. Então, não tem como você construir uma casa se a base ela não for sólida, ela vai cair. E se você parar assim para analisar, Xande, até de acordo com a tua experiência, que a gente tem passado muito por isso, é difícil você quase nunca demite alguém por algo técnico. É difícil. Você parar assim, por quantas pessoas demitir por algo técnico? Você pode demitir até o cara porque chegou atrasado. Não vai ser uma coisa muito comportamental no sentido de ou humildade, diretamente assim você conseguir enxergar. Mas tem a ver. Também tem a ver. Então, normalmente, quando tu fala assim, o acompanhar, o ver sinais, é lógico, eu vou olhar pra tu aqui sem nunca te conhecer, não vou adivinhar como é que tu é ou não. É feito tu falou, né? No primeiro encontro é a beldade, é a maravilha, e depois... É a paixão, né? É a paixão, e depois você começa a ver os defeitos ali, e opa, tem... Lógico, ninguém é perfeito, mas... Aí como você falou, quando a gente dedica mais tempo a ver o perfil, os valores que essa pessoa já carrega, e se são similares, porque nunca vão ser exatamente iguais. Isso. Mas se tem congruência, né? Se caminham paralelos, faz mais sentido eu trabalhar essa pessoa, né? Isso porque dificilmente a gente vai demitir algo, porque o cara aqui não sabe o que é um supino, o cara não dá o toque no supinador, demitir o cara por conta disso é muito difícil acontecer, né? Porque tem coisas que se ensinam, né? Exato. E tem coisas que já é da pessoa. Um processo a gente acredita que dá para ensinar, né? Exato. A gente ensina várias vezes até que a pessoa aprenda, mas quando vem parte do comportamento... É um pouco mais delicado. Aí é realmente um pouquinho mais difícil. Porque a técnica, não é? O conhecimento técnico, quem tem o conhecimento pode passar. Agora, o comportamento de uma pessoa, né? Saber se portar, ter o equilíbrio, ter o controle, aí já depende de outros fatores, né? Fatores que são internos e que... eles são vitais, né? Eles são vitais para que o seu propósito também ele sobreviva. Então é nessa escolha aí que eu acho que está o grande desafio, como o Geisa perguntou, né? O grande desafio ao longo é isso aí. Né? É isso aí. E uma coisa assim, que é um tema bem atual, né? Que vários gestores debatem muito, é sobre as gerações que vêm e cada vez mais é um curto prazo de uma geração para outra. Isso. Antigamente era 20 anos, 10 anos, daqui a pouco 5 anos você já está com uma geração totalmente diferente. E assim, tu tem muito tempo aqui, já na empresa, e qual foi o teu maior desafio de trabalhar, ser gestor de uma geração de um jeito e tu já passou por mais duas, está na terceira geração já, que é totalmente diferente? Cada vez é uma geração mais imediatista, mais... eu quero resolver para ontem. E isso, cara, não vai impactar, como você falou. Se eu não quero passar a dor, como é que eu vou ter o resultado? E cada vez mais a geração que vem não quer passar por essa dor, mas quer ter o resultado. E como é que tu conduz, assim, com essas pessoas? O que é que fez mudar um pouquinho a tua cabeça? Porque, querendo ou não, tem que acompanhar, você, né? como gestor, não pode querer que o cara mude do nada. Normalmente a gente muda para conseguir mudar o olhar da pessoa. Assim, quando se fala de gestão de experiência, né, a gente já entende, já está praticamente tá muito esclarecido, né? Que é você usar a experiência que você tem, o caminho que você já andou, não é? Você já conhece os buracos, já conhece os altos e baixos, não é? Daquilo ali, né? Estou falando aqui no caso aqui de academia. E você ajudar pessoas que vão passar agora e talvez um simples buraco para ela, na cabeça dela seja um abismo, né? um aclivezinho, né? Um declive seja algo. Então você já ali, você ajuda, você vai, como é que se diz? Você vai dar uma força para ela. Essa diferença aí de geração, ela às vezes ela não vai ter muito essa dificuldade. Por quê? Porque assim, como gestor de experiência, né, eu observo muito. Para mim hoje, se alguém fosse perguntar, Alexandre, qual seria o fator que vai te ajudar mais a ajudar as pessoas, né, com a experiência? Eu digo observar. Por que observar? Porque, por incrível que pareça, é muito bom você ajudar uma pessoa quando ela procura ajuda.
Entendeu? Quando uma pessoa chega e diz, olha, eu queria falar com você porque eu estou passando por esse problema. Aí onde entra, fácil, né? onde entra, é mais fácil. Porque ela está pedindo socorro, só que quando ela vem falar com você, ela vem trazendo o problema, ela vem trazendo aquilo que ela faz e começa a falar como se quisesse que você apoiasse aquilo que ela está falando, como você concordasse. Olha, eu estou sofrendo por isso, eu estou achando isso aqui, mas eu fiz isso. Aí ela quer que você concorde com aquilo ali. Só que o problema do sofrimento dela, o problema da luta dela é exatamente por estar insistindo naquilo e aquilo ali não é o caminho. Então, assim, o que é que me fortalece muito? É o observar no cotidiano. Eu não sei nem quem vai me procurar para pedir uma ajuda, mas eu procuro observar todo mundo. Eu procuro no trabalho, naquele momento ali do lazer, eu fico observando os comportamentos. Porque quando você começa a observar os comportamentos das pessoas, quando elas vêm falar com você a respeito de um problema, muitas vezes, né, o problema está... Muitas vezes não, acho que a maioria das vezes está no jeito daquela pessoa ser, dela proceder. Só que ela não percebe isso, né? Nós não percebemos isso. Quando você pega uma pessoa que ela está sofrendo, que ela está errada, não é? Quem está observando entende perfeitamente é o porquê daquilo ali. É onde você pega aquela situação que você viu, que é fato concreto, você agrega a sua experiência e se aquela pessoa tiver a paciência de lhe ouvir, ela termina identificando, não é? E ela vai mudar de opinião, ela vai mudar de estratégia, de atitude, de ação. E ali ela encontra. Então, assim, a diferença das gerações, a maneira, né? Isso é muito rápido, como você falou. Isso é muito rápido. Mas o problema do ser humano, eu acho que ele é o mesmo de séculos atrás. Só, né? Muda a carcaça. Muda a carcaça, muda as situações, né? O âmbito, né? Os contextos. Mas assim, o motivo é praticamente o mesmo. Voltando um pouquinho para essa questão da cultura, a gente percebe nos nossos processos seletivos, né, que quando chega um candidato para participar, ele vem como aluno, ele vem como seguidor nas redes sociais e vem ali em busca de algo dentro da nossa empresa. E a gente consegue perceber nessas pessoas que a gente transmite o nosso diferencial por rede social, numa visita na nossa academia. A nossa cultura, voltando para a nossa cultura, ela é tão forte que ela é transmitida para os nossos alunos, né? O nosso propósito, ele é tão forte. As pessoas costumam chegar na CIAFIT e dizer assim, o que é que a CIAFIT tem de diferente, né? A CIAFIT tem algo diferente. Aqui é diferente. Tem alunos que, por um motivo pessoal ou outro, eles saem da nossa academia e quando volta, mas por que você voltou? Por que você saiu? Eu saí por uma questão pessoal, mas não tem como. A CIAFIT, ela é diferente das outras academias, dos outros negócios. Eu acho que isso tem muita relação também com essa cultura que é forte, com esse propósito, com esse ambiente familiar e acolhedor, né? Dentro da nossa história, a gente tem muitos cases de sucesso, dos colaboradores aos clientes que alcançaram os seus objetivos pessoais, que você falou que isso respinga na vida pessoal também, isso. Pessoais, profissionais, né, construíram famílias ali dentro a gente tem gerações, né, eu acredito que a sua função como gestor de experiência, ela reflete não somente na vida dos nossos colaboradores, mas também na vida dos nossos alunos, e eu tenho certeza que o aluno que está acompanhando a gente, ele também vai querer entender um pouquinho isso, e que você fale um pouquinho também de quão gratificante é para você viver tudo isso e ter uma influência na vida das pessoas, tanto dos colaboradores como dos alunos. E assim, é uma coisa que é gratificante demais. Eu não estou mais com avaliação física, mas assim, quando eu era avaliador físico, era uma coisa que às vezes eu me sentava diante de um aluno que já com seus 36 anos, 38, não, e ele sentava, aquele camarada já, né, ele ali, né, para ser avaliado, e eu observava, e eu ficava com isso de algum lugar. Só que ele, barbudo já, né, ou então já aquela mulher já mãe, né, e eu observava, e chegava um momento que eu dizia, olha, eu conheço você de algum lugar. Eu lembro que teve um que ele deu aquela maior risada, ele disse, Alexandre, eu malhei aqui quando tinha 17 anos de idade. Aí eu digo, meu Deus do céu. Gerações. E ele aí apertava a mão, rapaz, tu brincava assim, tu fazia isso, né?
Aí, veja, ele foi e ele voltou. Não é? Nós encontramos pessoas, teve pessoas que chegaram para mim e disseram: Alexandre, eu saí da academia e fui morar, eu saí da academia porque eu comprei um apartamento e de frente ao apartamento tem uma academia. Exatamente, é atravessar e... Mas eu voltei por conta disso aí. Não é? Essa cultura que nós temos, porque veja só, a ideia de academia, lógico que já está sendo ultrapassada, sendo implantada, mas era muito a ideia de exercício físico. O exercício físico, o treino, o corpo, a questão fitness. Estética, o shape, né? O estético, né? O shape, né? Shape do verão. Só que ninguém aguenta isso. Não é? Só pegar peso, puxar ferro, essas coisas, ninguém aguenta. Isso, não é, se torna muito mais fácil com a amizade, não é, com um ambiente familiar, um ambiente leve, né, com um sorriso, com a ajuda, com a conversa, com acolhimento, que tá no propósito. Né? Não é à toa que a nossa academia ela tem alguns ambientes lá, né, de conversa, de convivência ali. Para quê? Por quê? Porque a pessoa, o ser humano, ele precisa disso. Ele precisa disso. Emocional. Para ele ter a condição de treinar, ele precisa também ter uma condição mental, né? A cabeça livre ali. Então, para mim, esse feedback, ele é maravilhoso, porque né, nós enxergávamos isso, né? Nós, no passado, nós já enxergávamos isso, né? Eu lembro que nós não tínhamos a estrutura que nós temos atualmente, mas era muito legal na academia, né, na CIAFIT, na primeira unidade, tinha uma quadra de futebol. Na companhia de atletas. Na companhia de atletas. Na companhia de atletas. E a mesa de ping-pong. A mesa de ping-pong. Era uma quadra de areia? Isso, era uma quadra de cimento, uma quadra pequena, né? Era. Uma quadra que, segundo me falaram, né, o pai dos atuais donos construiu para eles jogarem, porque antes de academia era residência. E a gente começava a jogar lá e nós criávamos campeonatos que às vezes duravam semanas, futevôlei, vôlei, futebol de salão, né? Às vezes nós criávamos na própria piscina, né? Botava uma corda para o pessoal atravessar. Eu soube de uma história que o bom humor era tão grande que quando tinha um aniversariante dentro da academia, o pessoal balançava o camarada e jogava na piscina. Era isso mesmo. Então é interessante que às vezes as pessoas, né, eu encontro de vez em quando pessoas, né? Eu estou com 56 anos, comecei com 20 e quanto? Eu comecei, 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa. 25. Em torno de 25 anos, por aí, 25 anos. Aí eu encontro pessoas e as pessoas ainda lembram de coisas. Passeio ciclístico. Eu lembro do passeio ciclístico, né, que a mãe, né, dos atuais proprietários, a senhora Rosicleide, ela fez e deu centenas, milhares de pessoas, né? Passou mais de 1000 pessoas, eu não lembro a quantidade. E eu lembro que aquela ideia de família, né? Porque quando passou o passeio ciclístico, então a gente tinha, né, as pessoas, os pais, as crianças com bicicletas menores. Então essa ideia de família, essa visão, ela é lá do comecinho. E hoje ela está de uma maneira mais ampla, né? Ela consolidou-se. Então, quando a gente encontra e vê essas pessoas falando, comentando desse passado, isso é uma coisa maravilhosa, né? Quando nós entramos na CIAFIT, se você entrar hoje na CIAFIT, determinados horários, você vai ver idosos, você vai ver crianças e você vai ver a turma do shape. Do shape do verão. Isso aí. Bebês de 6 meses. Você vai ver tudo isso, né? E às vezes você vê as pessoas ali conversando em si. E não é somente hidroginástica, nem natação, não. É o pessoal também lá na sala de musculação. O avô treinando com o neto. Isso aí. Então, assim, uma coisa... A semana passada alguém chegou e disse: Alexandre, tá todo mundo aqui, viu? Só tá faltando trazer o neto pra musculação. Aí tá aqui, tá a esposa, eu e filhas. Uma bênção, né? E uma coisa assim que a gente vê, Xande, que a gente teve tu falou da primeira unidade, onde foi o berço, a casa dos donos, mas quando a gente pensa na segunda unidade, que foi lá no Espinheiro, a batalha que foi para implantar o clima, a gente, não, porque é um bairro diferente. Conta aí como é que foi um pouco essa experiência, porque foi até, digamos assim, recente que a gente certo, conseguiu quebrar isso aí, né, de trazer nossa cara para lá, né, e hoje já tá bem diferente. É porque, assim, né, as pessoas dizem, olha, o pessoal do Espinheiro, né, o pessoal é um pessoal mais assim, é um público diferenciado, né, mais reservado.
era um público assim mais sério, né? São pessoas, o pessoal fala intelectuais, e todo local tem os intelectuais. Mas assim, a ideia de Espinheiro, né, por ser um bairro mais, digamos, elitizado, mais nobre, intimidou alguns de nossos colaboradores, né? Mas é aquela questão, né? É aquela música de Dante Cordel, né? Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho, né? Quem não gosta de ser bem tratado, né? Ser bem tratado. Isso aí, o ser bem tratado, isso aí vai se alongar a toda a classe social, né? Então, mas eu lembro que a priori algumas pessoas ficaram assim um pouco intimidadas, mas quando as pessoas foram para lá, os nossos colaboradores foram para lá, as pessoas começaram a entender, não é que dando que se recebe, né? As pessoas começaram a trocar as amabilidades, lógico, com muito profissionalismo, com muito respeito, né? O bom tratamento leva a bom tratamento. Então, talvez seja esse o segredo, né? E eu acho que tem uma coisa muito importante aí também, né? Que o Xande falou. Desde a seleção, até pegando um gancho. Quando a gente abriu a outra unidade, teve muita coisa que mudou, né? Assim, trouxe várias pessoas, etc. E hoje a gente não traz, de fato, ninguém de fora. Isso. A gente traz estagiário, que ele se forma via professor, traz recepcionista, que vira volante, consultora. Isso. Pessoal do apoio, da limpeza, que vira manutencista e por aí vai. O que é que tu acha que como foi o impacto disso para a gente poder quebrar esse clima lá na unidade do Espinheiro? Qual é o peso que isso teve assim na cultura da gente lá? Veja só, trabalha melhor no terreno quem conhece o terreno, não é verdade? Então, assim, foram pessoas que elas conseguiram agregar, elas conseguiram ter um desempenho em funções, digamos, menores, não é? Em situações menores. Você falou aí, por exemplo, do estagiário. Só que o estagiário, ele, para nós, ele em nada deve diferir do profissional, do professor. Por quê? Em nada deve diferir, ele vai diferir em conhecimento. O professor tem mais experiência, já é formado, então subentende pelo menos que teoricamente, tecnicamente, o professor é mais capaz. E deve ser, porque ele está ali subsidiando aquele funcionário, aquele estágio, né? Aquele estagiário. Ele está ensinando, né? Comportamento, está ensinando atendimento, né? Como é que se diz? A parte técnica. Só que o seguinte, é requerido dos dois. Essa questão do propósito. Logicamente, cada um no seu patamar, mas é requerido a mesma coisa, o atendimento, o acolhimento, né? A amabilidade. Acreditar, né? Isso aí. Acreditar e viver. Isso. Então é até uma bonificação nossa, né? Hoje nós não contratamos professores formados. Por quê? Porque o próprio estagiário que ele desempenha, na realidade, ele não se esforça para desempenhar, ele passa a ser aquilo ali de maneira natural. Então essa pessoa, quando naturalmente ele agrega o propósito à vida dele, não é? O acolhimento, a conexão de pessoas, ele passa a ser para nós, né, um membro da família, né? Um membro da família, e a gente vai fazer de tudo, como toda boa família, né? Vai fazer de tudo também para cuidar dele e para acolhê-lo, né? É o que está acontecendo conosco na abertura das novas unidades, né? A gente tem experiência disso. A gente tem experiência disso, rapidinho, só pegando o gancho, né? A gente tem experiência disso, que isso também é valorização de pessoas, né? Isso. Está dentro dos nossos valores, né? Isso. E a gente recebe na seleção do comercial, por exemplo, consultoras de vendas, gerente de vendas, de outras academias, de outros segmentos também, e a gente sempre se questiona, né? Por que você está concorrendo a uma vaga de recepcionista? É porque eu soube, porque eu acompanho, porque me falaram que aqui há muitas possibilidades de crescimento. Então, o segredo da CIEFIT são pessoas. Isso. O nosso maior tesouro são pessoas. Da nossa cultura lá, como você falou, de muitos anos atrás, de um passeio ciclístico onde já existia um ambiente familiar que só foi consolidado, que só foi cada vez mais fortalecido, isso dessa árvore familiar, a mesma construção é dentro com os nossos colaboradores, né? E quando a gente vê, a gente fica meio que surpreso, assim, quando a gente vê uma pessoa de fora fazendo esse processo, participando desse processo e dizendo isso. Aí a gente tem a certeza
de que realmente a gente está no caminho certo. Isso. A gente investe em pessoas, a gente cuida de pessoas, né? Tanto dos alunos como dos colaboradores. Por isso que o nosso retorno, o segredo da CIAFIT, o propósito da CIAFIT é muito bem vivido, né? E tem gente que fala assim, mas vocês estão arrodeados de academias, mas não é a CIAFIT. Modéstia à parte, porque a nossa cultura é muito forte, o nosso propósito, ele é realmente vivido, do colaborador ao aluno. Isso. O nosso propósito, né, que é acolher pessoas, né, em um ambiente familiar, nós falamos muito do lado emocional, do lado afetivo, né? Como você falou, algumas pessoas chegam e algumas pessoas até, né, que têm um cargo maior, mas em função do que viveram, do que elas ouviram falar, elas querem estar conosco. Porque hoje a CIAFIT, eu lembro que antigamente nós temíamos muito, né, a chegada de academias maiores. Isso. Hoje nós sabemos muito bem que a nossa força está no acolhimento, está naquilo que na nossa cultura empresarial, né? As nossas atitudes, naquilo que nós acreditamos, os nossos valores, né? E eles são tão vividos, são tão perceptíveis, que é isso que você falou. Outra vez a gente falando numa seleção para consultoras, e essas pessoas apareceram e disseram, não, eu vi, e algumas pessoas, amigas minhas, falaram, e eu quero estar aqui. Eu quero viver. Exatamente, eu quero viver isso, até mesmo diante de um salário inferior ao que antes ela ganhava, né, em questão da função. O que também me chama a atenção nessa questão do emocional é que a CIAFIT também ela faz os investimentos altos. Faz. Veja, não é somente a questão emocional em si, assim, do tratamento de pessoas. Mas como é bom quando a gente vê a CIAFIT ela fazer o investimento, por exemplo, o equipamento Tecnogym. Eu acho que o melhor equipamento a nível mundial. E hoje está na academia, quando você vê também como aquilo mexeu com as emoções, em se tratando das pessoas se sentirem valorizadas. Eu lembro que quando os proprietários, né, eles falaram para mim, né, para mim, né, vieram perguntar o tipo de equipamento. Então tinha Life Fitness, tinha Tecnogym e tinha outra opção, acho que Matrix. E eu digo, olha, a Tecnogym, ela tem um diferencial em relação a algumas coisas, né, a área tecnológica, e eu acho que seria muito viável. Seria um diferencial grande. Mas diferencial em que sentido? Eu digo diferencial até para dar um mimo para a nossa clientela. E eu lembro que chegou uma pessoa, porque às vezes quando nós compramos um material, aparecem outras pessoas, né, donos de academias, e para comprar, né, o equipamento assim e tudo mais. E quando ele viu o nosso equipamento, ele chegou e disse, rapaz, esse equipamento aqui, ele não é para esse bairro. Esse equipamento aqui merece boa viagem, merece, veja, uma visão que nós respeitamos, né? A visão dele, mas para nós, os nossos clientes, eles merecem. Isso merece acolhimento, o melhor, né? Merece o melhor, entendeu? Então não é a questão do bairro, não é a questão pecúnia em si. Vamos colocar onde tenhamos um retorno maior financeiramente falando. Não, vamos colocar aonde as pessoas merecem, e todo local as pessoas vão merecer. Mais um valor vivido, a inovação. Mais um valor vivido. Inovação e acolhimento, né? Porque como é bom, né, quando você vê um aluno treinando no equipamento e ele chega e diz, poxa, é diferente, conforto, ele senta. Ergonomia. Um colega meu que ele tem uma academia em outra cidade, eu não vou dizer o interior, mas assim, ele tem 3 academias. E ele chegou, Alexandre, venha para cá, venha conhecer. E nós mostrei para ele nosso tema de avaliação, mostrei para eles a academia e tudo mais. Ele sentou ali na academia e disse, poxa, que coisa maravilhosa, que coisa. Eu digo a ele, eu não tenho condição de colocar isso na minha academia. Mas eu vou colocar e realmente, quando eu fui visitar esse local, né, até no momento de férias, eu vi que a academia dele, ele modificou, né? É como ele tivesse entendido. Não é? Tem a questão do atendimento pessoa a pessoa,
mas também a oferta da estrutura é muito É a E importante. você valoriza o seu colaborador, né? Você está trazendo o que é mais moderno para ele também familiarizar e estar por dentro do mercado. Porque é o que você falou, não adianta só eu trazer algo pensando no aluno se meu colaborador não se sente também assistido. Isso. Afinal, quem é que vai fazer o atendimento? Exato. Isso. É recepcionista, é o professor que vai estar lá na ponta, que ele vai ter que ser bem cuidado para poder passar. Não só na parte emocional, como você pontuou, mas também na parte, vamos dizer assim, instrumental, né? As ferramentas que a gente vai oferecer para eles para poder atender o aluno da melhor forma. Isso aí. Isso aí, Augusto, também lembra um pouquinho que é um dos nossos maiores investimentos, né? Que pessoas, né? A gente investe muito nisso. Tanto que viver a experiência em trabalhar num ambiente inovador, tecnológico, realmente enriquece o currículo da pessoa, né? Traz grandes experiências. E a CIAFIT, ela não faz só isso, você também é testemunha, não faz só isso na questão de equipamentos e inovação, infraestrutura, mas em relação também a profissionalizar os colaboradores. Capacitações, Em né? capacitações, em cursos. Esse ano a CIAFIT, por exemplo, está levando 14 pessoas para ISA, que é o maior congresso Coisa de Da América educação Latina, física, né? Do fitness. Do fitness da América Latina. Então, assim, a gente já teve a oportunidade de ir, né? Você já teve a oportunidade de ir. A CIAFIT promove cursos, investe em pessoas que começaram em um setor, que hoje estão em outros. Isso também tem relação com a inovação, a valorização das pessoas. Então, assim, a CIAFIT é um sucesso, né? Eu sou suspeita eu sou fã. As pessoas me procuram nesse sentido para agradecer. Não é? Eu sou testemunha, né, ocular disso aí. Porque, veja, hoje uma pessoa, quando ela entra na CIAFIT, não é, existe uma perspectiva de crescimento. Não é? Há uma perspectiva de crescimento. Por exemplo, eu tenho um dos nossos colaboradores, né? Que outro momento ele chegou na academia, né? O Genilson, né? Eu tenho a liberdade de falar o nome dele. Ele chegou para tirar férias, né? Para tirar férias de uma pessoa. E eu lembro que chegou naquela bicicletazinha simples, mas muito interessado, né? Uma certa habilidade. E nós começamos a investir nele. E fomos investindo, e ele muito envolvido, porque veja, isso é uma via de mão dupla, né? Se alguém quer crescer, ela precisa de apoio, mas ela também precisa buscar, né? Ela precisa buscar. Exato. E ele foi, e eu cheguei para ele, né, falando algumas coisas, eu digo, olha, você com tanto tempo você vai conseguir isso. E ele olhou assim, rapaz, não pode ser. E as coisas foram acontecendo, e ele foi conseguindo. Hoje, Genilson, né, ele é uma pessoa que para a academia ele é muito importante, é o responsável pela parte de refrigeração, né, das unidades. E hoje ele já consegue vislumbrar, ele disse, Alexandre, eu já consigo ver realmente que aquilo que tu falasse que eu ia alcançar, eu vou alcançar. E eu digo, e na minha visão, num período menor de tempo, profissionalmente falando, né? E outros professores, né? Você mesmo, uma pessoa, né, que a gente teve a oportunidade de falar, de conversar enquanto você era estagiário, né? Hoje você está num cargo, né? Graças a Deus, né? Algumas coisas que eu passei para você, hoje eu já estou lá embaixo em relação a você e algumas, com certeza, em matéria de alguns assuntos. Então, assim, o cuidado com os colaboradores, ele é real, é muito bom. Quando você chega, né, e você vê aquele colaborador que vinha de ônibus, não é? E hoje ele tem uma condição muito superior, ele tá num outro cargo. E a proporção que a empresa ela começa a crescer, a gente começa a ver a necessidade da criação de novos cargos e é simplesmente uma progressão, né? Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Então, assim, há esse cuidado, esse zelo, né? Se você chegar hoje na CIAFIT, você perguntar para algumas pessoas, não é? E não estou falando algumas, estou falando 3, 4, 5, 6, não. Estou falando de 20, 30, 40. Viu? Se você perguntar como começaram, elas vão dizer, né? Inclusive, nós temos estagiários que se tornaram sócios, que são sócios. Não é verdade? Então, veja. Aluno. Isso. Aluno que é sócio. Aluno que é sócio. Aluno então, a que gente vê, e assim, isso me alegra muito. Em particular, isso me alegra muito quando a gente vê que alguns estagiários, né, quando a pessoa veio fazer, na época eu fazia a seleção, e que eu falei para eles, né, da possibilidade de crescimento e que nós queremos. Por quê? Porque é muito claro para nós
não é? E quando eu digo nós, assim, enquanto empresa, né? Eu que estou nessa... Na CIAFIT como um todo. Né? Na CIAFIT como um todo, para nós é muito claro de que não existe crescimento sem pessoas. Não há crescimento familiar na família se não tiver o mesmo sangue, ou seja, o mesmo DNA de cultura, o mesmo propósito de cultura empresarial. Então não tem como você crescer se você não tiver pessoas que têm essa mesma mentalidade. E hoje, assim, é muito bom quando você vê essas pessoas crescendo conosco. Outras pessoas veem que isso não é conversa, aquilo que nós falamos no passado. Não é? E querem voltar hoje, né? Querem voltar. Alguns querem voltar. Que bom, a né? gente se alegra com isso, né? Alguns querem voltar e outros que já estão lá dentro, graças a Deus, já querem também, já estão pleiteando, né? um crescimento, envolvendo-se no aprendizado. Né? Hoje eu acho que nós temos pessoas já com um know-how de coordenador e que não é coordenador, é professor, mas já se envolveu tanto, já se interessou tanto, né, já com o processo, que já tem a capacidade. Há uma coisa assim que eu comentei no episódio anterior, que para mim é muito marcante, se tratando de pessoas, né, foi na pandemia. Na pandemia, quando Levi, que é um dos nossos diretores, né, ele reuniu todo o grupo. Eu digo isso porque a gente teve a assistência depois, durante o período da pandemia, a gente como gestor, acompanhou de perto os nossos colaboradores, né? E precisou ser acompanhado também, porque foi um período muito difícil. Mas assim, eu lembro como se fosse hoje, quando ele juntou todo mundo e ele disse assim, ninguém sai. Ninguém solta a mão um do outro. A gente está aqui, nós somos uma família. Então aquilo foi importante demais para os estagiários, por exemplo, que assim, já estavam vindo com aquele sentimento de você é o primeiro a sair, você né? é o primeiro a sair, eu não tenho vínculo empregatício. Em outras empresas também, passando por uma situação que, você já está sendo desligado porque a gente não tem como manter você. E era algo novo que ninguém nunca tinha passado. E Levi disse mais assim, 100 anos sem uma... Levi disse assim, daqui ninguém sai. Aqui todo mundo vai ficar junto, nós vamos até o fim. Ele disse pra mim uma vez no telefone, né? Eu não conseguia nem falar emocionado. Ele disse assim, Geisa, eu vendo minha casa, vendo meu carro, o que eu tiver. Mas as pessoas precisam ser apoiadas, acompanhadas. E a gente não vai soltar a mão de ninguém. Eu tenho certeza que nesse período da pandemia, assim, foi muito marcante para quem tá com a gente até hoje e teve a oportunidade de voltar. Isso foi um reflexo que ele fez, não somente para os colaboradores. A CIAFIT no todo fez também para os alunos, né? Aproveitando que também a gente está ao vivo, né? Falando também para os nossos alunos, né? Que nessa época... Estão acompanhando, nessa época, outros alunos vindo também de outras academias, dizendo assim... A atitude de vocês mostra quem realmente vocês são, onde vocês estão e para onde vocês vão. Isso. Por isso que vocês são tão fortes. Porque a gente parou de cobrar na pandemia, 100%, e quando o aluno voltou, a gente disse, pague se puder. Se não puder, não pague, mas volte. Então, a gente teve aluno que pagou R$1, teve aluno que não pagou nada, teve aquele que pagou 3 vezes mais a mensalidade. Isso tudo é a CIAFIT. É o propósito da CIAFIT, né? É muito emocionante realmente viver essa história. Para mim, que só tenho 15 anos, imagine para você, que tem 32. Fique com a gente mais uns 32, viu? E fazendo até um complemento no que tu falou, Xande, assim, só tá suspeita para falar, né? Sou tua cria. Mas eu acho que tanto em paralelo com o que tu falou, como em relação à nova unidade, eu acho que quem chega na nossa casa, que tem que conhecer nossa cultura. E não quem chega na casa que dita o ritmo ou a cultura que a gente vai seguir. Isso. Então, como você falou, chegou lá cheio de ideia tal, massa, muita coisa para agregar. Mas você nunca deixou mudar a cultura do escutar, do trabalhar, do aprender a passar pelas dificuldades, de deixar passar só pelas dificuldades para sentir e conseguir evoluir de uma forma interpessoal, não de uma forma técnica, mas de uma forma comportamental, digamos assim. Então, acho que isso é o que faz perpetuar as pessoas que vêm para somar. Porque, por mais novidade e inovação que tenha, essa cultura do escutar o próximo, isso nunca vai morrer, que é o que você falou. Isso, independente da geração que a gente vai estar e que a gente vai trabalhar, isso não pode morrer, porque é a nossa casa. Então, a gente vai ditar como a gente vai trabalhar. Para onde a gente for. E para onde a gente vai, exato. Veja, se você tirar a alma de uma pessoa, o espírito, ela morre, né? É do que a gente estava falando, né? A cultura da nossa academia
é a nossa alma. Então, é a nossa alma. Geisa falando. Algumas pessoas saíram e quando voltaram disseram, poxa, eu voltei porque é diferente. Ou seja, é diferente. Essa é a alma da academia. Graças a Deus nós somos vistos, né, como pessoas que acolhem. Naturalmente, temos a nossa falha. Alguém pode escutar e dizer, não, mas tem. Naturalmente, nós acolhemos dentro da nossa condição, né, da melhor maneira possível. Mas hoje, a CIAFIT, quando se fala em CIAFIT, para as pessoas que já passaram por ela, que conheceram, as pessoas vão dizer, não, realmente é acolhimento, é conexão, é família. E isso aí é o nosso valor. Então, isso aí, alguém pode chegar e pode querer agregar. Pode querer trazer uma novidade, e se realmente essa ideia, essa inovação tiver compatível com o propósito da gente, né? Aí a gente vai segurar. Se não, se for para matar ou se for para enfermar, né, para trazer algum prejuízo, a gente... concluindo essa questão eu lembro que uma vez nós estávamos reunidos. Se não me falha a memória, foi numa reunião, não sei se estava naquela época da escola CIAFIT, daquela construção, mas eu lembro que um dos sócios, ele teve uma ideia mirabolante. Geisa estava presente, eu acho que você também estava. Teve uma ideia mirabolante quando ele falou, vamos fazer isso, aquela coisa toda. Realmente, financeiramente, se acontecesse, ia ser muito bom para a CIAFIT. Mas quando ele falou, eu lembro que uma pessoa, não sei se foi um professor, se foi um coordenador, ele disse, mas isso está ligado ao valor da academia. Isso vai dar dinheiro. Mas isso está ligado ao propósito. Isso é acolhimento e conexão. Ia dar valor, mas de alguma maneira ia subtrair no propósito. Era uma ideia ia ser muito técnica, muito gélida em relação à questão do sentimento que nós... E naquele momento o próprio sócio, ele olhou assim e disse, é mesmo, não tem nada a ver não. Eu lembro que a gente até brincou, olhou para ele, teve as velhas piadas, né? A gente ensinou direitinho a esse colaborador. Teve as velhas piadas, né? Água aí. Eu lembro que até alguém falou disso, olha, fica lá, não diga algo melhor do que o silêncio, né? Então, por quê? Porque realmente a CIAFIT, ela cuida da sua essência, né? da sua cultura, porque é a sua alma, né? E os nossos valores, eles são muito fortes nesse sentido aí. Então, é assim que a gente enxerga e é assim que a gente vive, né? Quer trazer uma ideia, traga. Agora tem que ser vitamina, né? Não pode ser veneno, não pode causar nada para essa E uma das coisas assim, que é engraçado, que tu falou, a galera, voltando um pouquinho, shape do verão e tal, e quando a gente vai contratar, foi o que tu me passou lá atrás, pô, olha aquele cara bombado ali, não, aquele cara é forte e tal, o cara treina, vamos chamar ele pra sala de musculação. E tu olhava assim, meu irmão, eu chamo aquele cara, e depois de 6 meses, cada dor de cabeça, vai ter que tirar o cara, chama outro, que tu aprendeu, e aí foi como começou a bater muito nessa questão do comportamento. E uma coisa que tu passou assim, que ficou muito claro, que às vezes até já bater de frente até com os donos e dizer, ó, isso aqui, vamos por aqui que vai dar certo. É aquela coisa, né? Você faz algo voltado pro propósito. Então, mesmo que o dono, pô, não concordo muito não, mas eu confio no que está fazendo porque eu sei qual é o caminho que está buscando, que isso a gente tá em comum. E uma coisa que você ensinou assim muito forte foi a gente nunca perde tempo com pessoas boas. Isso. E às vezes vê o cara lá, dá um exemplo de Rafa, ou o cara magrinho ali, não sei o que, parece que tem 15 anos, será que vai saber ensinar na musculação? Como é que eu vou passar a credibilidade? Se der um toque no supino, esse cara desmonta, velho. E hoje a gente tem ele como um coordenador de unidade, né? Responsável. Porque, de fato, ele tem essas características, não é o cara bombadão, tal, malhadão lá, mas é uma pessoa boa, do coração bom, da índole boa, do caráter, que a gente sabia que, pô, se der errado não perdi tempo, porque é uma pessoa que tem um bom coração. Investir em pessoas, né? Nunca é desperdício de tempo, né? Rafa é uma das grandes pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, né, nesses últimos dias. E, assim, é uma pessoa que... a ascensão dele foi muito grande, né? A trajetória dele, assim, foi legal. Mas a gente vê, eu lembro que na época as críticas, porque veja só, o crescimento de uma pessoa, ela se dá muito com apoio, né? Você foi uma das pessoas que deu apoio para ele, mas assim, a gente começa a perceber
o quanto a escolha da pessoa, não é? E quanto você tem que estar, como é que se diz, com a visão totalmente clara, sem nenhuma opacidade, não é? A opacidade do visual, a opacidade do falar bem, do externo. Isso aí tem que ser tirado para se enxergar a essência. Nós tivemos pessoas, né, que eu lembro quando eu selecionava, que a gente começava a pedir a apresentação, nome, o período que está, né, que tinha que ser a partir do quarto período, para obedecer os critérios do CREF, e a gente pedia também, né, quem tem alguma experiência, fale. Então alguém contava experiência, e quando contava experiência, às vezes falava já da experiência como sendo... algo importante para aquele momento. Fomentava. E às vezes aquelas pessoas fantásticas que passaram pelo nosso meio, algumas pessoas... Eu não tenho experiência nenhuma. Nenhuma. Eu tenho experiência nem de treinar, nem de passar por academia. E aquela pessoa já se dava como sendo algo e que eu descartado, lembro... Descartado. E que nós falávamos e dizia, olha, isso não é nenhum problema. Até porque eu lembro que na época atrás a gente usava, né, a seleção, agora mudou. Mas assim, há um novo processo, né? Evoluiu. No meu processo antigo, né, a gente fazia avaliação, né? Para essas pessoas, quando essas pessoas faziam a avaliação, né, aí você, na época, né, você... Às vezes a gente pegava um conteúdo, por exemplo, treinamento resistido. Aí coloca lá 20 a 25 tipos de séries. O cara, né, estudar tudinho e... Você dava aquela aula de manhã, passavam umas 2, 3 horas, aquela pessoa estudava, levava para casa aquela parte da apostila. No outro dia ela ia responder questões. Então a gente via, né, que os que nunca fizeram nada, nunca malharam, nunca mais ele chegava e escrevia. E quem tinha experiência não fazia nada. Então assim, a gente via, né, aí nisso, veja, é uma maneira de você avaliar. Aí você via a questão do caráter, né? Às vezes, então, a questão da escolha, né? A gente via, por exemplo, a vez nós fizemos hoje uma seleção, foi até na época de Rafa, e fizemos na sala de bike, tinha câmeras. Então eu cheguei ali, aí dava lá a seleção e saía. Aí quando eu saí, quando eu voltei, aí eu lembro que Rafa foi um dos que disse, ô Alexandre, é só um toque aquele, meio intimidade, não é entregando ninguém não. E realmente não era, mas ele estava defendendo dele. Ele disse, olha, quando você saiu, algumas pessoas abriram a apostila e começaram a fazer a prova. Perguntaram outro. E a gente se esforçou tanto para estudar. Aí eu digo, olha, Rafa, as câmeras ali. Isso é uma maneira também de você avaliar. Porque na realidade a escolha é pelo caráter. Entendeu? Então assim, era algo que era maravilhoso. Um dos grandes passos foi isso aí, esquecer o físico. Se bem que o físico é muito bom, né? Você conseguir agregar o físico, o caráter, ajuda, né? E o agregar o propóscio é maravilha. Mas não é tão fácil. Mas não é tão fácil. Então nós pegamos essa essência. Então era muito bom, né? Um momento muito bom da nossa vida, né? Eu lembro com saudade dessas coisas aí, desse momento. E para nós é uma felicidade. É gratificante, né? Quando a gente foi fazer a seleção no feriado, o último dia do feriado, tudo fechado, só tinha um bolo de Dedé. Pra almoçar. Eu e tu dividi um pé de moleque ali e foi-se embora. Mais um propósito vivendo aqui, o bom humor. Agora veja, foi coisa interessante, né? Foi bronca, mas veja, eu lembro que questionou-se até a questão de ser feriado, né? E a gente dizia, não, mas o feriado é bom, porque a gente vai ver quem realmente... Quem vai querer. Aí tu fez assim, tu topa, eu disse, bora. Vamos lá. A gente muitos come desafios. A cocada, né? A cocada aí, mas... Ou seja, o nosso tema, né, que a gente já está no finalzinho, como implantar um propósito na empresa, pelo que, para quem está assistindo, com certeza não tem muito segredo, né? Né, Xandinho, né, Augusto? Na teoria... Se a gente fosse escolher não é tão fácil, claro. Na teoria, né? A gente falou fácil, muito na prática, do lado positivo. Só aguenta o processo que vive o propósito. Né? Mas assim, pegando um dos valores que nós acrescentamos agora, que valor a gente não muda, né? Mas a gente acrescentou ele, está vivendo muito ele. Eu diria, né, na minha experiência, acredito que vocês podem concordar também, que é cuidar das pessoas, né? Então, como implantar um propósito na sua empresa é cuidando de pessoas, né? Cuidando de alunos, de colaboradores, das famílias.
Isso aí. de toda a população, né? E se cuidando, viu? E se cuidando, né? E se cuidando. Então, assim, a gente encerra aqui esse podcast agradecendo a todos que estão aqui com a gente, aqueles que vão assistir, que vão compartilhar também. Acompanhe a gente nas redes sociais. Ativa o sininho de novo. Ative o sininho de novo. A gente agradece a Alexandre, Xandinho, conhecido como Xandinho, por alguns, como Geseniel Alexandre. Cara, Nosso Legal. muito obrigado por tudo que você faz e representa na vida das pessoas. Principalmente na minha, né? Que cheguei de uma forma e hoje sou outra pessoa. A gente não vai se estender muito, porque se a gente for falar do que você representa, assim, é emocionante demais pra gente, pra nossa vida. Primeiramente Deus e segundo você, que sustenta com tanta humildade, né? humildade, com tanto amor, Acho que é a palavra, a vida de todo mundo que faz parte da nossa empresa. Então, muito obrigado em nome dos alunos, em nome dos colaboradores, em nome dos sócios, em nome da CIAFIT, por sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a vocês nessa oportunidade da gente ter essa conversa, né? Uma conversa que para mim foi muito boa, né? Que a gente começa a rememorar, né, situações, né, alegres, né, situações... na realidade, só situações alegres, né? Porque até quando a gente lembra, né, das lutas, das dificuldades, mas a gente lembra da alegria de ter passado, carregando né? Máquina Como nas vencer, costas, carregando máquina nas algazarra. costas, né? E às vezes, até mesmo a gente vê o momento que a gente... que teve um momento que você quis chutar o pau da barraca e sair e tudo mais. E que realmente quando você olha para era trás... um buraco desse tamanho só, era e você algo pequeno, parecia... né? Você achando, você se percebendo. É a visão equivocada. É onde está a essência da experiência. Né? Que muitas vezes, né, você também já quis chutar o pau da barraca, né? Geisa também. Quem não quis chutar? Aí, às vezes, quando você escuta, né? Quem já quis chutar... Entende, né? né? E você mostra aquilo ali e você diz, meu Deus do céu, né? Que coisa pequena, né? Que Então, bom que estamos aqui. que bom que nós estamos aqui. Então, eu quero agradecer, eu que agradeço a CIAFIT. Agradeço a CIAFIT e eu quero dizer, alguém já chegou e disse, Alexandre, parte para outras coisas e tudo mais. Teve até proposta, já recebi até proposta de fazer parte de outras empresas como sócio, eu entrar com mas eu olho assim e digo, rapaz, por que deixar a minha família, né? Eu tô tão bom, tão... Ah, que lindo. Chega, no meu lugar, chega né? um momento, né, que a gente entende perfeitamente que nem tudo se consegue com o dinheiro. Nem tudo se consegue com o dinheiro. Graças a Deus que eu entendi essas coisas, né? Vale muito a questão familiar. E da paz. Muito obrigado a vocês. Massa, Xandinho. Valeu A aí, todos. reforça aí o que já falou. E ativa o sininho, compartilha. Até o próximo. Deixe seu comentário. Maravilha. Meu irmão deu alguma festa aqui na academia, velho. Ah, meu Que tu Deus, tá já falando devo comigo apaixonar no final. Colaborador falando aqui. Teve um pessoal comentando, não foi? Uma vez, não foi? Foi.